Hebreus, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Desculpe, a partir do versículo 18 nós vamos ler. Por isso também a primeira aliança não foi consagrada sem sangue. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã purpúrea e hisopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem tampouco para si mesmo se oferecer muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para levar os pecados de muitos. E então ele aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Até aqui. Quando nós compramos um produto, qualquer tipo de produto, uma das informações mais importantes que nós temos que saber é o tempo de garantia daquele produto. Porque a garantia de um produto aponta para a qualidade daquele produto. Se a empresa, se a companhia que fabrica aquele produto de fato confia na qualidade daquilo que eles estão fazendo, eles vão dar uma garantia bem longa. Porque eles sabem, eu posso dar 1 ano, eu posso dar 2 anos de garantia, porque eu sei que esse meu produto aqui pode funcionar durante 2 anos sem apresentar qualquer tipo de problema. Mas quando a empresa não confia muito na qualidade daquilo que ela produz, ela oferece uma garantia de 6 meses, de 3 meses. Por quê? Porque ela sabe que se ela oferecer de 1 ano, 2, 3 vezes a pessoa vai procurar eles para fazer manutenção de graça naquele produto. Então, o tempo de garantia de qualquer produto aponta para a qualidade daquele produto. O mercado religioso também oferece garantias quanto aos resultados prometidos. Todas as religiões têm ideias diferentes acerca do que seja a salvação, do que seja ser salvo, do que seja a vida após a morte, e assim por diante. Todas as religiões têm ideias diferentes. Mas dentro dessas ideias diferentes, elas fazem certas promessas. Todas as religiões fazem certas promessas, oferecem certas garantias do que a pessoa vai receber caso ela se junte àquela determinada religião. O problema é que todas as religiões do mundo, sem exceção, oferecem uma garantia incerta. Não é certo que a pessoa vai receber aquilo que ela tanto deseja. Ela vai ter que arriscar. Ela vai ter que arriscar. Ela vai ter que se submeter àquela religião, mas ela não sabe se de fato ela vai conseguir alcançar aquilo que aquela religião promete a ela. A questão, a incerteza de recebermos o que as religiões nos prometem tem uma razão simples. Todas as religiões desse mundo se fundamentam na capacidade e nos méritos humanos.
Todas as religiões do mundo, sem exceção, se fundamentam naquilo que a pessoa pode fazer por ela mesma. Todas as religiões do mundo se fundamentam naquilo que a pessoa consegue alcançar por si mesmo. E é exatamente por isso que o resultado é incerto. Porque quem garante que aquela pessoa, de fato, vai ter capacidade de alcançar por si mesmo aquilo que aquela religião promete? Quem garante que aquela pessoa vai ter forças para alcançar? Quem garante que a pessoa vai ter capacidade para alcançar aquilo que aquela religião promete? Toda a garantia que as religiões desse mundo conseguem oferecer é aquilo que você consegue fazer por si mesmo. E como você, por natureza, é um pecador, uma pecadora, você não pode fazer nada por você mesmo que possa te trazer algum benefício espiritual. Você não consegue fazer. Você é pecador, pecadora. Então, se tudo que as religiões conseguem te oferecer é aquilo que tu consegue fazer por ti mesmo, e tu não consegue fazer nada por ti mesmo que seja de fato bom do ponto de vista espiritual, porque você é um pecador, uma pecadora, então o fato é que todas as religiões desse mundo não passam de propaganda enganosa. Ou, para usar uma expressão que está na moda, não passa de fake news. Porque elas não conseguem entregar aquilo que elas prometem, porque, em última instância, não depende dos preceitos daquela religião entregar aquilo que ela promete. Depende da pessoa conseguir alcançar aquilo que aquela religião promete. Tudo que você pode fazer como pecador, como pecadora, é se prejudicar cada vez mais do ponto de vista espiritual. Qualquer um de nós, deixado livre para viver nesse mundo, a única coisa que a gente consegue fazer é sempre nos prejudicarmos. Talvez os olhos do mundo não, talvez do ponto de vista do mundo a gente consiga prosperar e alcançar as coisas que as pessoas do mundo querem alcançar. Mas do ponto de vista de Deus, ainda que a pessoa esteja alcançando o mundo, ela estará perdendo a sua alma. Então, se você depender das religiões desse mundo, você vai estar perdido. A única garantia que você terá das religiões desse mundo é que a cada dia que passa, você estará numa posição espiritual diante de Deus pior do que no dia anterior. Essa é a única garantia que as religiões desse mundo te oferecem. É que hoje, você estará diante de Deus numa posição pior do que ontem. E amanhã você estará numa posição diante de Deus pior do que hoje. E assim por diante. A única esperança que você pode ter se encontra em Jesus. Porque Jesus é o único que pode te garantir, de fato, o perdão dos seus pecados. Ele é o único que oferece a garantia do perdão dos pecados. Ele é o único que pode dizer, se você me seguir, eu garanto que os teus pecados estarão perdoados. Jesus é o único que pode te garantir a salvação eterna. E como ele faz isso? Como ele pode garantir para você, com certeza, o perdão dos pecados? Como é que ele pode te dar a certeza de que você tem a salvação eterna? Como ele faz isso? Jesus te garante eternamente o perdão dos pecados e a salvação, sendo ele, ao mesmo tempo, o sacrifício e o sacerdote da nova aliança entre Deus e os homens pecadores. É assim que ele garante o perdão dos pecados e a salvação eterna. Como sacrifício, Jesus conquistou o perdão dos teus pecados pelo sangue que ele derramou na cruz.
E como sacerdote, Jesus garante a tua salvação, comparecendo na presença de Deus a teu favor, até o dia em que Ele voltará para consumar a salvação que Ele te deu. É assim que Ele garante o perdão dos seus pecados, pelo sangue que Ele derramou na cruz, e é assim que Ele garante a tua salvação eterna. Porque Ele comparece todos os dias na presença de Deus. E na verdade não é que Ele comparece todos os dias na presença de Deus. Ele está todos os dias na presença de Deus, intercedendo a teu favor. A garantia da salvação que Jesus te deu é eterna, porque tudo que era necessário para a tua salvação, Ele mesmo já fez. Não resta mais nada a ser feito por você. Está tudo feito, está tudo consumado. Você não precisa fazer mais nada. Não depende de você fazer alguma coisa para alcançar a salvação, para alcançar o perdão dos pecados, porque Ele já fez tudo o que tinha que ser feito. Está consumado, está tudo feito. Só Jesus, o sacrifício e o sacerdote da nova aliança te dá a garantia certa e eterna do perdão dos pecados e da salvação. Só Jesus pode fazer isso. E na pregação de hoje eu vou dividir esse texto aqui em duas pregações. Na pregação de hoje, nós veremos como Jesus nos garante o perdão dos pecados por ser Ele o sacrifício da nova aliança. E se Deus quiser, na semana que vem, nós veremos como Jesus nos garante a salvação eterna por ser Ele o sacerdote da nova aliança. Então, na pregação de hoje, nós vamos ficar em Hebreus capítulo 9, dos versículos 18 até versículo 22. Como vocês devem saber, o livro de Hebreus foi escrito com um propósito apologético. Apologética é uma das áreas do pensamento cristão que lida com a defesa da fé, com a defesa do Evangelho. Oferecer uma apologia é oferecer uma defesa, uma justificação do Evangelho, uma justificação da fé cristã. O livro de Hebreus foi escrito com um propósito apologético claro. O objetivo do escritor de Hebreus era demonstrar para esses hebreus aqui, para esses judeus cristãos, que se eles abandonassem a fé em Jesus, eles perderiam o perdão dos pecados e a salvação eterna. Esse era o objetivo dele, do escritor de Hebreus. Mas por que esse grupo de judeus cristãos aqui, de judeus crentes em Jesus, estava pensando em abandonar a fé? Por causa da perseguição, por causa das dificuldades que eles estavam enfrentando. Desde que eles se converteram a Jesus como seu Messias, como seu Cristo, como seu Salvador e Senhor, tudo começou a dar errado na vida deles. Jesus entrou na vida deles e tudo começou a dar errado. Os próprios familiares deles desprezavam eles. Porque agora eles não mais comungavam daquela religião judaica a qual eles participavam antes. Que é mais ou menos como ocorre com muitos crentes hoje. Né? Tá tudo bem, tá todo mundo na família indo para o mesmo caminho e de repente 1, 2 ou 3 se convertem. E daí dá problema na família. Porque ou o pai ou a mãe não aceita a conversão, ou os filhos não aceitam a conversão, ou o marido não aceita a conversão, ou a esposa não aceita a conversão, o tio, a tia, a avó, o vô, o neto, a neta, alguma coisa acontece ali que dá problema na família. E o próprio Jesus disse que iria acontecer isso. Ele disse que a partir do momento em que ele veio, ele colocaria as famílias em divisão. Ele dividiria o filho contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Jesus causa essa divisão. E era isso que esses judeus crentes em Jesus estavam enfrentando. Eles se converteram a Jesus
e agora as famílias, os próprios familiares deles estavam desprezando eles. Os seus compatriotas judeus os estavam perseguindo. Os seus irmãos judeus de nação estavam perseguindo eles. Porque agora eles não se submetiam mais à religião judaica. Agora eles se submetiam a Jesus. E eles estavam até mesmo sendo roubados e desapossados dos seus bens. Eles estavam perdendo dinheiro por causa da sua fé em Jesus. Eles estavam perdendo os seus bens por causa da sua fé em Jesus. Então não é de admirar que aqueles judeus cristãos estavam pensando, bom, já que tudo começou a dar errado, talvez é melhor a gente abandonar Jesus, porque é isso que ocorre também nos nossos dias. A pessoa se converte a Jesus, ela começa a enfrentar dificuldades na família, no trabalho, na vizinhança. E daqui a pouco ela começa a pensar, poxa vida, eu acho que não vale a pena isso aqui. Não vale a pena toda essa incomodação. Eu acho que eu vou abandonar Jesus. Era essa a tentação que aqueles judeus cristãos estavam enfrentando. E essa é uma tentação que, uma hora ou outra, vai chegar até nós. Em algum momento, todos nós vamos ser tentados a abandonar Jesus por causa de problemas, por causa de dificuldades. E é por isso que essa carta foi escrita. Esses judeus cristãos, eles estavam pensando da seguinte forma: para que sofrer todas essas coisas por causa de Jesus, se eu posso ter o perdão dos pecados e a salvação no judaísmo? Por meio dos sacrifícios e cerimônias que são feitos lá no templo em Jerusalém. Eu não preciso de Jesus para ser salvo, eu não preciso de Jesus para ter o perdão dos meus pecados, eu tenho a salvação e o perdão dos meus pecados lá no templo em Jerusalém, em todos aqueles sacrifícios, em todas aquelas cerimônias, em todas aquelas festas que são realizadas lá. Não preciso de Jesus, eu posso abandonar Jesus e vai estar tudo certo comigo. Eu ainda vou estar num relacionamento correto com Deus, porque eu vou estar obedecendo aquilo que Deus ordenou no Antigo Testamento. Mas será que eles teriam ainda o perdão dos pecados se eles abandonassem a Jesus e voltassem a participar daqueles sacrifícios no templo? Será que eles ainda teriam a salvação eterna se eles abandonassem o Evangelho e voltassem para a religião judaica, para o judaísmo? E é aqui que está o problema. Porque a gente poderia pensar, bom, Deus ordenou o judaísmo. Foi Deus que criou o judaísmo. Foi Deus que criou a religião do Antigo Testamento. Então, como a religião judaica foi estabelecida por Deus através de uma aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, tendo Moisés como mediador e fiador dessa aliança, então não há problema em abandonar Jesus e voltar àquela religião que Deus havia estabelecido no Antigo Testamento. E essa aliança, nós já vimos em pregações passadas, essa aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, através de Moisés, tinha uma prescrição de culto. Tinha um tabernáculo e estavam prescritas nessa aliança muitos sacrifícios e cerimônias que serviam para purificar o povo dos seus pecados. Então, eu não preciso de Jesus para ser salvo, eu posso voltar para aqueles sacrifícios que serviam para a purificação dos meus pecados. Eles poderiam pensar, eles estavam pensando de fato isso.
Mas ainda que Deus tenha estabelecido a religião no Antigo Testamento, ainda que todos aqueles sacrifícios e cerimônias tinham o objetivo de purificar o povo dos seus pecados, se aqueles judeus cristãos abandonassem a Jesus para voltar ao judaísmo, eles perderiam tudo. Eles perderiam o perdão dos pecados e eles perderiam a salvação. E é por isso que a carta aos Hebreus foi escrita. Para demonstrar que todas as coisas que pertenciam à antiga aliança são inferiores quando comparadas com as coisas que a nova aliança proporciona. Todas as coisas da antiga aliança são boas, porque Deus ordenou elas. Mas todas aquelas coisas, mesmo sendo boas, elas são inferiores quando comparadas às coisas que a nova aliança proporciona. Todas as coisas que pertenciam à antiga aliança encontraram o seu cumprimento em Jesus e foram trazidas à realidade por Jesus. No nascimento de Jesus, na vida, morte, ressurreição e na sua ascensão aos céus. E é por isso que o escritor de Hebreus, ao longo da sua carta, mostra que Jesus é superior a todas aquelas grandes instituições e todos aqueles acontecimentos históricos que caracterizaram a antiga aliança. E agora nós estamos na porção dessa epístola aqui, em que o nosso escritor está demonstrando como a nova aliança em Jesus é superior à antiga aliança feita em Moisés. É nessa parte que nós estamos. E algumas semanas atrás, na última pregação que foi feita em Hebreus, nós vimos os versos 15 até o 17 do capítulo 9, que pela sua morte, Jesus inaugurou a nova aliança. Pela sua morte, Jesus inaugurou a nova aliança e pôs em ação a sua disposição de última vontade. O que é uma disposição de última vontade? É um testamento. A última vontade de uma pessoa é aquilo que é feita em nome dela depois que ela morre, o seu testamento. Quando Jesus morreu, ele inaugurou a nova aliança e ele pôs em funcionamento, ele pôs em ação a sua disposição de última vontade, o seu testamento. A gente pode ler aqui rapidinho, Hebreus 9, versículos 15 até o 17. E por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou será que teria o testamento valor enquanto o testador vive? A morte de Jesus inaugurou a nova aliança e pôs em ação a sua disposição de última vontade, o seu testamento. E a morte de Jesus como meio de inaugurar a nova aliança não foi uma mera casualidade, uma mera formalidade. A morte de Jesus para inaugurar a nova aliança foi uma necessidade essencial e própria de uma aliança. Segundo os costumes dos povos do Antigo Testamento, ou melhor, seguindo os costumes dos povos do Antigo Testamento, as alianças que Deus estabeleceu com o seu povo envolve a morte e o derramamento de sangue como preço pelo descumprimento dos termos daquela aliança. Tem um texto muito estranho, a gente vai abrir nesse texto estranho, Gênesis, capítulo 15. É um texto muito estranho para nós, porque a gente lê aquele texto e a gente não sabe o que está acontecendo ali. Nesse texto nós vamos entender como é que funciona uma aliança. Gênesis 15, versículo 1. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo:
Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que o nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti essa terra, para herdá-la. E disse-lhe: Senhor Deus, como saberei que eu hei de herdar essa terra? E disse-lhe Deus: Toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Agora a parte estranha, versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência tem dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E o queneu, e o quenezeu, e o cadmoeu, e o eteu, e o perizeu, e os refaíns, e o amorreu, e o cananeu, e o girgazeu, e o jebuseu, todos esses povos, toda a terra nos quais esses povos habitavam, Abraão receberia de Deus como herança. O que é que está acontecendo aqui? Deus chega para Abraão e diz para Abraão que a descendência dele vai ser grande. E Abraão pensa: mas eu sou velho já. Eu sou velho, a minha mulher é velha, e além de velha, ela é estéril. Como é que a minha descendência vai ser grande? Aí Abraão, ele pensa no costume da época. No costume, na época, quando um casal de idosos não tinha filhos, tinha um problema sobre quem iria herdar as suas posses. Então, o que eles faziam? Eles adotavam como filho o seu principal escravo, o seu principal servo, o seu mordomo. E é isso que Abraão fala para Deus: olha, como o Senhor não tem me dado filhos, então eu vou adotar o Damasceno Eliezer como meu filho. Eu vou pegar o meu mordomo e eu vou adotar como filho, ele vai ser o meu herdeiro. Ele é que vai herdar todas as minhas posses, ele que vai levar adiante o meu nome, e é através dele que a minha descendência será numerosa. Deus disse para Abraão: não, Abraão, não vai ser Eliezer o teu herdeiro. O teu herdeiro vai ser alguém que vai nascer de ti mesmo. Ele vai ser teu filho e filho da tua mulher. E ele vai herdar, a tua descendência vai herdar toda essa terra. Daí Abraão pergunta para Deus: tá, mas como é que eu posso ter certeza que o Senhor vai me dar toda essa terra aqui onde eu estou peregrinando? Aí Deus ordena que Abraão pegue todos aqueles animais. E o interessante é que Deus ordena que Abraão pegue todos aqueles animais ali, mas Deus não diz o que Abraão deveria de fazer com aqueles animais. Mas Abraão sabe exatamente o que ele deve fazer. Por que Abraão sabe o que ele deve fazer? Porque aquele era o costume dos povos quando era feita uma aliança. Quando nós fazemos uma aliança nos nossos dias é a assinatura de um contrato.
né? Um contrato de prestação de serviços. Está ali a empresa que vai prestar o serviço e a pessoa que está contratando o serviço. Eles assinam um contrato. E nesse contrato existem cláusulas. E existem cláusulas que estabelecem punições para aquela parte que desobedeceu o contrato. Naquela época eles não tinham contratos como nós temos, eles não assinavam documentos. Naquela época, quando eles queriam fazer uma aliança, o que eles faziam, eles pegavam vários animais, eles matavam aqueles animais, eles cortavam aqueles animais pelo meio e eles dividiam as metades. Uma metade para um lado, outra metade para o outro. E daí as duas partes que estavam entrando em aliança, eles passavam pelo meio daqueles animais. E ao passar pelo meio daqueles animais, eles estavam invocando sobre si a morte, caso qualquer deles descumprisse os termos da aliança. Ao passar pelo meio daqueles animais, as duas partes que estavam entrando em aliança estavam dizendo: eu vou morrer, a minha punição por descumprir os termos dessa aliança aqui é a morte, tal qual esses animais aqui estão mortos. É por isso que Abraão sabia exatamente o que fazer com aqueles animais. Porque esse era o costume da época. Mas Abraão, vocês notaram aqui no texto que Abraão não passa pelo meio dos animais. É só no versículo 17 ali, um forno de fumaça e uma tocha de fogo passou por aquelas metades. Obviamente que esse forno de fumaça, essa tocha de fogo, é uma representação de Deus. E é por isso que antes, no versículo 12, está escrito assim: pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e esse grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Porque Deus estava a ponto de se manifestar diante de Abraão de uma forma visível, como um forno de fumaça, como uma tocha de fogo. Então a praxe dessa cerimônia de aliança exigia que tanto Deus como Abraão passassem por entre aquelas metades daqueles animais mortos, invocando sobre si mesmos a morte, caso eles fossem infiéis aos termos da aliança. Mas se Abraão entrasse numa aliança de vida e morte com Deus, invocando sobre si a morte, caso ele fosse infiel aos termos da aliança, então não haveria mais esperança para Abraão. Por que não haveria mais esperança para Abraão? Porque todos pecaram, inclusive Abraão. E por causa do pecado, todos se fizeram inúteis a Deus, inclusive Abraão. E pelo pecado, todos estão aquém da glória de Deus, inclusive Abraão. Se Deus permitisse que Abraão passasse pelo meio daqueles animais, invocando sobre si a morte, caso ele descumprisse os termos da aliança, não haveria esperança de salvação para Abraão, porque Abraão era pecador, como nós somos. E ele, invariavelmente, sendo pecador, acabaria quebrando a aliança com Deus. Como de fato ele quebrou. Porque depois disso, ele vai duvidar da promessa de Deus. Mesmo depois dessa cerimônia de aliança sendo feita entre Deus e ele duvida da promessa de Deus. Aquela dúvida já seria suficiente para a morte eterna de Abraão, porque ele descumpriu os termos da aliança, ele deixou de confiar em Deus. Ele morreria eternamente. Se Abraão invocasse sobre si a morte, numa aliança de vida e morte com Deus, Abraão jamais receberia a vida eterna. Se Abraão invocasse sobre si a morte, uma aliança de vida e morte com Deus, Abraão, pelos seus pecados, receberia apenas a morte eterna, porque o salário do pecado é a morte. E como Deus queria dar a Abraão e aos seus filhos na fé a vida eterna,
Foi de forma unilateral que o próprio Deus invocou a morte sobre si para pagar pelos pecados de Abraão e dos seus filhos. É isso que Deus fez aqui. Quando só ele passou pelo meio daqueles animais mortos. Deus invocou sobre si a morte, não pela sua própria, caso Deus fosse infiel à aliança, porque é impossível que Deus seja infiel à aliança. Deus invocou a morte sobre si, caso Abraão e os seus filhos quebrassem os termos da aliança. E é por isso que quando em Êxodo, a gente pode ir para Êxodo, Gênesis, Êxodo, capítulo 24. É por isso que quando nós chegamos em Êxodo, capítulo 24, nós lemos acerca da aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai. E nós novamente temos a presença da morte nessa aliança. Êxodo, capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo 1. Depois disse a Moisés, Deus disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse, todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. A menção do sangue é importante aqui, porque na teologia bíblica, o sangue é a representação da vida. O sangue é a vida na teologia bíblica. Uma vez que é o sangue que dá vida aos seres humanos, ou a todos os seres, a todos os seres, sejam humanos, sejam animais, é o sangue que dá vida a todos os seres, transportando o oxigênio e os nutrientes por todo o organismo. O sangue é a vida. O povo prometeu e jurou 2 vezes que eles obedeceriam a Moisés. Eles prometeram e juraram 2 vezes diante de Deus e diante de Moisés que eles obedeceriam as palavras de Deus, que eles obedeceriam os termos da aliança, que eles obedeceriam a lei de Deus. Isso aparece no versículo 3. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, que são os termos da aliança. Então o povo respondeu a uma voz e disse, todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E também versículo 7. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então eles prometeram e juraram 2 vezes diante de Deus e diante de Moisés que eles cumpririam e obedeceriam as palavras, as leis, os estatutos, os termos da aliança que Deus estava estabelecendo com eles. Diante da primeira promessa que o povo fez, Moisés ordenou que se oferecessem a Deus vários sacrifícios. O povo faz a promessa, Moisés ergue um altar, Moisés ergue 12 monumentos em referência às 12 tribos de Israel, e Moisés ordena que vários jovens ali ofereçam sacrifícios em nome de Deus, ou para Deus, ou a Deus. Então Moisés pega o sangue desses sacrifícios e ele divide esse sangue em 2 partes. Metade do sangue, isso aparece no versículo 6,
Moisés tomou metade do sangue, pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. Ele pegou e separou o sangue em duas partes. Metade do sangue ele guardou, e a outra metade ele pegou e aspergiu sobre o altar. Ele borrifou o altar com aquele sangue. E depois, quando o povo prometeu pela segunda vez, quando o povo jurou pela segunda vez que obedeceria os termos da aliança, Moisés pegou aquela segunda metade do sangue e a aspergiu sobre o povo. Moisés borrifou sobre o povo aquele sangue. E ele disse aquilo que está no versículo 8. Então tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. O sangue dos sacrifícios oferecidos por Moisés no dia em que Deus fez a aliança com o seu povo, em Êxodo 24, nos remete lá para Gênesis 15. Porque lá em Gênesis 15, a gente acabou de ver, Deus invocou sobre si a morte caso Abraão e os seus filhos fossem infiéis à aliança. E então agora, já que não é o povo que deve pagar com a morte pelas suas infidelidades, Deus provê um substituto, ou vários substitutos, aqueles animais que foram sacrificados, cujo sangue foi derramado. E Moisés diz: esse é o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco. Nós podemos voltar para Hebreus, capítulo 9. O sangue dos sacrifícios oferecidos por Moisés no dia em que Deus fez aliança com seu povo, em Êxodo 24, nos remete para Deus invocando sobre si a morte pelos pecados do seu povo. E quando é que foi que Deus morreu? Porque Deus invocou sobre si a morte. Quando é que foi que Deus morreu para pagar o preço dos pecados cometidos pelo seu povo? Quando o Filho de Deus veio a este mundo, nasceu como um homem, viveu uma vida justa e morreu debaixo da maldição e da ira do Pai na cruz, ressuscitando depois ao terceiro dia e subindo aos céus. Foi ali que Deus morreu. Então aquela passagem estranha em Gênesis 15, em que Deus invoca sobre si a morte pelas infidelidades de Abraão e dos filhos de Abraão, aquela passagem estranha ali se cumpre em Jesus, quando Jesus morre na cruz. Porque Jesus é Deus. Deus morreu. Deus morreu para pagar pelo pecado e pelas infidelidades do seu povo. E é exatamente esse o ponto que o nosso escritor quer provar nesses versos aqui. A morte de Jesus não foi algo incidental ou casual. A morte de Jesus foi o cumprimento daqueles sacrifícios que foram oferecidos por Moisés quando a primeira aliança foi inaugurada. Por isso que depois de falar da morte de Jesus como o evento que inaugurou a nova aliança e pôs em ação a sua disposição de última vontade, o escritor de Hebreus fala aquilo que está escrito no versículo 18. Por isso também a primeira aliança não foi consagrada sem sangue. A nossa versão aqui traz o adjetivo primeiro no masculino. Vocês devem ter percebido. Porque o grego diateque, que significa aliança, pode significar tanto aliança quanto testamento. E na última pregação que nós fizemos aqui em Hebreus, nós mostramos que em Hebreus 9,15, diateque deve ser entendido como se referindo à aliança. Por isso que antes, quando eu li aqui o versículo 15,
Vocês perceberam que em vez de eu ler testamento, eu li aliança, porque no versículo 15, diateque se refere à aliança. Diateque só deve ser entendido como testamento nos versículos 16 e 17. Quando o nosso escritor usa a figura do testamento para explicar a origem da herança que Jesus promete aos que nele creem. Porque o versículo 15 diz assim: por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo da primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Quem é que recebe uma herança? É aquele que é o beneficiário de um testamento. Né? Eu só posso receber uma herança se alguém deixar um testamento dizendo que eu devo ganhar alguma coisa. Então, aqueles que creem em Jesus têm a promessa de uma herança. E de onde vem essa herança? Aí ele explica nos versículos 16 e 17, quando ele usa diateque com o sentido não de aliança, mas de testamento. Porque onde há diateque, onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou será que o testamento terá algum valor enquanto o testador vive? Aí no versículo 18, ele volta a tratar acerca da aliança. Por isso também a primeira aliança não foi consagrada sem sangue. O versículo 18 está ligado diretamente ao versículo 15. No versículo 15, Jesus inaugura a nova aliança morrendo, derramando o seu sangue. E por que ele fez isso? Por que Jesus morre para inaugurar a nova aliança? Por que Jesus precisa derramar o seu sangue para inaugurar a nova aliança? Porque a primeira aliança também não foi consagrada sem sangue. Esse é o sentido aqui. Os versos 16 e 17, se isso aqui fosse um texto moderno, eles estariam entre parênteses. Porque é apenas um comentário. O versículo 18 retorna de novo ao versículo 15. Jesus teve que morrer para inaugurar a nova aliança, Jesus teve que derramar o seu sangue para inaugurar a nova aliança, porque a primeira aliança também não foi consagrada, também não foi estabelecida, também não foi inaugurada sem sangue. Quando o nosso escritor aqui afirma que a primeira aliança não foi estabelecida, inaugurada sem sangue, ele está nos remetendo de volta a Êxodo 24, que é aquela passagem que nós acabamos de ver. Foi ali que a primeira aliança foi estabelecida. E ela não foi estabelecida sem sangue. Tinha sangue, houve morte ali. Animais morreram. Animais foram sacrificados. Aqueles sacrifícios oferecidos a Deus, aquele sangue derramado, inaugurou a primeira aliança. E assim como todos aqueles sacrifícios inauguraram a primeira aliança, assim também a morte de Jesus foi o sacrifício que inaugurou a nova aliança. Mas além de cumprir os sacrifícios inaugurais da primeira aliança, a morte de Jesus cumpriu todas as cerimônias, todas as ofertas, todos os sacrifícios que eram oferecidos debaixo da primeira aliança. Versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, aqui ele está se referindo de novo a Êxodo 24, que é aquela passagem que nós lemos. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e sopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Aí a gente pula o versículo 20 e nós vamos para o versículo 21. Versículo 20 nós vamos ler depois. Versículo 21. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Além de cumprir os sacrifícios inaugurais da primeira aliança, a morte de Jesus cumpriu todas as cerimônias, todas as ofertas e todos os sacrifícios que eram oferecidos na primeira aliança. Nas duas últimas pregações que foram feitas em Hebreus, nós vimos que na primeira metade do capítulo 9, o foco do escritor de Hebreus é o Yom Kippur, o dia da expiação, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, uma vez no ano,
com o sangue de um sacrifício para cobrir os pecados do povo com aquele sangue, com o sangue do sacrifício. Isso nós vimos praticamente nas 2 ou 3 últimas pregações que foram feitas em Hebreus. O foco da primeira metade do capítulo 9 é esse, o Yom Kippur, o dia da expiação. Agora, o nosso escritor cita a inauguração da primeira aliança. Êxodo 24, que é aquela passagem que nós vimos antes. E ele cita Moisés lendo para o povo os mandamentos da lei, que é aquilo que nós vimos antes. Moisés leu os termos da aliança, os mandamentos da lei, e o povo disse, o povo prometeu, o povo jurou diante de Deus, diante de Moisés, tudo aquilo que Deus ordenou nós vamos cumprir. Então, o nosso escritor cita a inauguração da primeira aliança, ele cita Moisés lendo para o povo os mandamentos da lei e borrifando o povo, aspergindo o povo com o sangue dos sacrifícios, conforme a gente viu em Êxodo 24. Mas junto com a inauguração da primeira aliança, o escritor de Hebreus cita vários outros tipos de purificação, além daquela purificação inicial, feita com sangue de bezerros e bois. Ele cita aqui o sangue de bodes, né? Versículo 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, que aparece lá em Êxodo 24, e dos bodes, mas bodes não aparecem lá em Êxodo 24. Lá só aparecem bezerros. Não aparece bodes lá. Ele cita a água da purificação. Tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água. Mas essa água não aparece lá em Êxodo 24. Lã purpúrea, lã púrpura, lã vermelha e isopo. Isopo é um tipo de planta que dá uma flor que é característica daquela região. E numa das cerimônias era usado esse isopo, essa planta, ela era mergulhada no sangue e ela era usada para aspergir o sangue sobre o povo. Mas em Êxodo 24 não aparece essa lã purpúrea, essa lã vermelha, que era usada para um outro tipo de cerimônia. Não aparece o hisopo. E também não aparece a aspersão do livro da aliança com o sangue. Nada disso aparece em Êxodo 24. Só aparece o povo sendo aspergido com o sangue, mas não o livro da aliança sendo aspergido com o sangue. E também no versículo 21, ele cita aqui, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério, mas nada disso aparece em Êxodo 24. O que o escritor de Hebreus está tentando nos mostrar aqui? Por que ele junta coisas que aconteceram lá em Êxodo 24 com coisas que só vão acontecer depois? E por que ele junta tudo isso na inauguração da primeira aliança, sendo que só uma parte dessas coisas aconteceu na inauguração da primeira aliança? As outras coisas aconteceram depois. Por que ele faz isso? Todos esses sacrifícios e cerimônias foram condensadas por ele na inauguração da primeira aliança, pelo escritor de Hebreus, na inauguração da primeira aliança, para demonstrar que existe uma unidade em todos os sacrifícios e cerimônias que são oferecidas na primeira aliança. Embora várias dessas coisas aqui que ele cite não tenham acontecido naquele dia, retratado lá em Êxodo capítulo 24, todas essas coisas já estavam lá presentes, ainda que não tenham acontecido naquele dia. Elas já estavam lá presentes porque existe uma unidade dentro da aliança. Existe uma unidade de propósito dentro da aliança. Todas as coisas que acontecem dentro da aliança acontecem com um único propósito. O propósito de Deus nessa unidade é que dentre a humanidade pecadora e perdida, Ele possa salvar um povo
para si, que seja para o louvor da glória da sua graça. Esse é o objetivo de Deus com a aliança. E é essa unidade que existe dentro da aliança. Por isso que ele cita todas aquelas cerimônias e sacrifícios que só ocorreriam depois, junto na inauguração. Porque ainda que eles não tenham acontecido na inauguração, é como se tivessem de fato acontecido. Porque a primeira aliança foi inaugurada para trazer todas essas coisas à realidade. Então, ainda que esses vários sacrifícios e cerimônias não tenham ocorrido junto com o sacrifício inaugural da primeira aliança, todos esses sacrifícios, todas essas cerimônias estavam lá presentes em função da unidade do propósito de Deus, de salvar um povo para si, para o louvor da glória da sua graça, conforme Paulo escreve em Efésios. Por isso que o nosso autor aqui juntou aos sacrifícios inaugurais da primeira aliança todos esses sacrifícios e cerimônias que só ocorreriam depois. E então ele repete, agora sim nós veremos o verso 20, ele repete aquilo que Moisés disse ao povo na inauguração da primeira aliança. Versículo 20, dizendo: este é o sangue do testamento ou da aliança, que a nossa tradução ela é falha nesse ponto. Este é o sangue da aliança que Deus vos tem mandado. Que é aquilo que nós vimos em Êxodo 24. Mas se vocês se recordaram direitinho, não foi exatamente isso que Moisés disse ao povo lá em Êxodo 24. Não foram essas palavras exatas que Moisés disse ao povo. Moisés disse ao povo, lá em Êxodo 24, versículo 8, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco. Foi isso que Moisés disse. Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco. E aqui o escritor de Hebreus cita como Moisés dizendo, este é o sangue da aliança que Deus vos tem mandado. O escritor de Hebreus modificou as palavras de Moisés um pouquinho para nos fazer lembrar das palavras que Jesus disse na inauguração, o pai cantando lá com o violão, que Jesus disse na refeição inaugural da nova aliança, horas antes dele morrer na cruz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e deu a eles, dizendo, bebei dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Isso é Mateus 26. Agora eu vou ler para vocês o relato de Marcos. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo, tomai, este é o meu corpo. E tomando um cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, e todos beberam dele. E disse-lhes, este é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos. E agora Lucas. Tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo, este é o meu corpo dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice da nova aliança em meu sangue, derramado em favor de vós. O escritor de Hebreus, ele modificou um pouquinho as palavras, em vez de ele falar, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco, ele modificou esse eis aqui para este é o sangue, para nos lembrar de que Jesus repete Moisés. Só que diferente de Moisés, Jesus está oferecendo o seu próprio sangue. Moisés ofereceu não o seu próprio sangue, Moisés ofereceu o sangue de animais. Mas Jesus ofereceu o seu próprio sangue. O
O escritor de Hebreus, então, modificou as palavras de Moisés para que, quando nós as lêssemos, nos recordássemos as palavras de Jesus e assim entendêssemos o que ele pretende, o que o escritor de Hebreus pretende provar para nós, que a morte de Jesus na cruz não foi um incidente, não foi uma casualidade, mas foi o sacrifício oferecido a Deus que em si mesmo cumpriu e encerrou todos os sacrifícios, todas as cerimônias que eram realizadas debaixo da primeira aliança. Então ele junta todas essas cerimônias e sacrifícios aqui, como fazendo parte da inauguração, e ele cita Moisés, modificando as palavras de Moisés, para que nós lembremos as palavras de Jesus, para que nós entendemos que a morte de Jesus cumpre tudo aquilo que aconteceu antes. Todos os sacrifícios, cerimônias e festas realizadas na primeira aliança, tudo isso se cumpre em Jesus, quando Jesus morre na cruz, quando Jesus derrama o seu sangue. Versículo 22. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário que o Filho de Deus, que se fez homem, Jesus, morresse e derramasse o seu sangue na cruz, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. O nosso escritor aqui afirma que segundo a lei, quase todas as coisas, segundo a lei, quase todas as coisas eram purificadas com sangue. E ele faz essa ressalva, dizendo que quase todas as coisas eram purificadas com sangue, exatamente porque algumas outras coisas eram purificadas com água, por exemplo. Ele citou a água antes ali. A água purificadora, a água da purificação. Algumas coisas eram purificadas com água, outras coisas eram purificadas com fogo. Mas a grande maioria das coisas, a grande maioria dos utensílios usados no culto a Deus, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eram purificadas com sangue. E o próprio povo de Deus era purificado com sangue. Não com fogo. Imagina Deus purificando o seu povo com fogo. Daí seria um inferno. Né? O próprio povo era purificado com sangue. Quase todas as coisas, segundo a lei, eram purificadas com sangue. O objetivo do nosso escritor aqui é demonstrar que a lei de Deus previu, desde o início, que era necessária a morte de uma vítima, para que pelo sangue dessa vítima, os pecados do povo fossem perdoados. Era necessária a morte para o perdão dos pecados. E a gente não pode tomar o sangue como se ele fosse um amuleto. Como se fosse algo físico que de alguma forma pudesse nos abençoar, porque isso é um amuleto, né? Digamos que eu coloque na minha mente que esse copo aqui vai me dar boa sorte. Daí eu preciso carregar esse copo aqui para tudo quanto é lugar que eu vou, para que eu tenha boa sorte. As pessoas fazem isso com pé de coelho, com ferradura de cavalo, com a cruz. Elas tratam a cruz como um amuleto. Elas acham que simplesmente por estarem carregando uma cruz de metal, de madeira, seja lá qual for o material, aquela cruz vai trazer de alguma forma boa sorte para elas, vai abençoar elas de alguma forma. A gente não pode tratar o sangue de Jesus como um amuleto. Quando nós lemos antes Êxodo 24, eu afirmei que na teologia bíblica o sangue simboliza e aponta para a vida. O sangue
é a vida. Eu disse isso. Quando lemos que sem derramamento de sangue não há remissão, o sentido não é que o sangue de Jesus fosse de alguma forma mágico, ou espiritual, ou fosse um sangue diferente do nosso, que conseguisse perdoar os nossos pecados. Porque se o sangue de Jesus fosse diferente do nosso sangue, então ele não seria um ser humano. O sangue de Jesus não é diferente do meu sangue. O sangue de Jesus tinha os mesmos glóbulos vermelhos que o meu sangue tem, os mesmos glóbulos brancos que o meu sangue tem, e todos os outros elementos que compõem o sangue de Jesus não era diferente do meu sangue ou do sangue de qualquer um de vocês. O sangue de Jesus não era mágico, que enquanto ele estava lá trabalhando na carpintaria, e daí sem querer ele serrava o dedo, isso já aconteceu comigo, eu estava serrando, e eu estava sendo meio descuidado, o serrote escapou da minha mão, e meio que cortou um pouco o meu dedo, ralou o meu dedo, e começou a sangrar feio, até tem uma cicatriz aqui no dedo, e daí começou a pingar sangue. Se isso acontecesse com Jesus, ele estava lá cortando madeira e sem querer se cortasse e ele começasse a sangrar, o sangue de Jesus não era mágico, que onde quer que o sangue dele caísse, aconteceriam milagres e coisas assim. E se alguém tocasse no sangue de Jesus, aí seria curado. É nesse sentido que eu disse para vocês que o sangue de Jesus não deve ser tomado como um amuleto. Porque se de fato devesse ser tomado como um amuleto, a Igreja de Roma, a Igreja Católica Apostólica Romana, estaria certa em atribuir valor místico e espiritual às supostas relíquias, lá na época da Idade Média. Porque na época da Idade Média, o catolicismo é diferente do que ele era na Idade Média. Na época da Idade Média, eles diziam que eles tinham lascas da cruz de Cristo. E daí as pessoas eram abençoadas se elas pudessem enxergar um pedaço da cruz de Jesus ali, um pedacinho de madeira qualquer. Eles diziam que fazia parte, que era da cruz original de Jesus, no qual Jesus foi crucificado. Eles tinham, inclusive, gotas do sangue de Jesus. É óbvio que aquelas lascas de madeira eram lascas de qualquer madeira, mesmo da cruz de Jesus. É óbvio que aquele sangue que eles diziam que era de Jesus, era sangue de qualquer um pobre coitado que eles tinham pegado lá, cortado e tirado um pouco de sangue. Mas naquela época eles tratavam o sangue de Jesus como amuleto. Eles tratavam a cruz como amuleto. Ali, a lasca da cruz onde Jesus morreu. Aqui, nesse frasco aqui, tem algumas gotas do sangue de Jesus. E aquele que olhar para esse frasco vai ser abençoado. Aquele que tocar nesse frasco aqui vai ser abençoado. Aquele que puder abrir esse frasco e esfregar o sangue de Jesus na sua pele, esse vai ser abençoado. O sangue de Jesus não é amuleto. O sangue de Jesus não era diferente do sangue de nenhum de nós. O sangue de Jesus nos purifica e nos redime dos pecados, porque ele morreu na cruz de forma sacrificial e expiatória, levando sobre si os nossos pecados e a ira e a maldição que deveriam de vir sobre nós. O sangue de Jesus nos purifica porque Jesus morreu no nosso lugar, porque o sangue é vida e Jesus entregou a sua vida por nós. É nesse sentido que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos redime dos pecados, perdoa os nossos pecados. Não porque o sangue de Jesus tem algum poder mágico e espiritual, mas porque Jesus morreu no nosso lugar, porque Jesus ofereceu a sua vida no nosso lugar.
Ele tomou o nosso lugar. A morte de Jesus foi uma morte sacrificial e expiatória. Foi uma morte substitutiva. Nós é que deveríamos de morrer eternamente debaixo da ira de Deus, mas Jesus nos substituiu. Jesus morreu no nosso lugar. É como se qualquer um de nós cometesse algum crime extremamente grave, e nós, se fosse feita a justiça, nós deveríamos pagar por esse crime extremamente grave que nós cometemos. Pensar, por exemplo, nesse caso lá dos Estados Unidos, que está dando todos esses protestos. Aquele policial que matou aquele homem. Um crime grave. Porque ainda que aquele homem tivesse cometido um crime digno de morte, não é o policial na rua que é o juiz, o júri, o executor. Ainda que aquele homem tivesse cometido um crime digno de morte, aquele homem deveria de comparecer diante do juiz, deveria de ter as provas apresentadas contra ele e deveria de ter o direito de se defender de todas as provas apresentadas contra ele. E se ele fosse então achado culpado de um crime digno de morte, aí sim ele deveria de morrer, mas não da forma que ele morreu, com aquele policial ajoelhado em cima do pescoço dele, sufocando ele. Então, a gente pode pensar que cada um de nós é aquele policial ajoelhado sobre o pescoço de outra pessoa, matando de forma lenta, de forma cruel alguém. Todos nós cometemos esse crime e todos nós, de acordo com a lei de Deus, somos dignos de morte, porque aquele que mata alguém deve ser morto. Aquele que derrama, de acordo com a lei de Deus, aquele que derrama o sangue do homem, o seu sangue deve ser derramado. Aquele que mata uma pessoa que carrega a imagem e a semelhança de Deus deve ser morta. Porque a pessoa ofende a Deus quando ela mata alguém que carrega a sua imagem e a sua semelhança. Então é como se cada um de nós tivesse cometido esse crime, esse assassinato, e cada um de nós então tivesse que pagar com a morte por esse crime cometido. E então, de repente, surgisse alguém que se oferecesse para nos substituir. Essa pessoa diria para nós: eu sei que tu cometeu esse crime terrível, eu sei que tu assassinou esse homem ali a sangue frio, com crueldade, eu sei que tu é culpado disso tudo, mas eu vou te substituir. Não é tu que vai morrer, não é tu que vai pagar por esse crime. Eu que vou pagar por esse crime no teu lugar. É isso que Jesus fez por nós. Nós deveríamos de morrer eternamente debaixo da ira de Deus no inferno, e Jesus nos substituiu na morte. Jesus morreu debaixo da ira de Deus, debaixo da maldição de Deus, para que nós saíssemos livres. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica e nos redime, porque Ele ofereceu a sua vida no lugar da nossa. Para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a ira e a maldição de Deus passasse de sobre nós. Que é uma figura trazida pela Páscoa. Páscoa em hebraico significa passar sobre. Veio destruidor sobre o Egito, o próprio Deus. Deus é o destruidor, não é o diabo, é Deus. E só não morreu o primogênito daquelas famílias que tinham colocado sobre si o sangue do cordeiro. Quando o destruidor, quando Deus via o sangue do cordeiro sobre a casa de uma família, ele passava por cima daquela casa e não entrava naquela casa para matar o primogênito.
Foi isso que Jesus fez por nós. Jesus tomou o nosso lugar. Jesus pagou a penalidade dos nossos pecados, debaixo da ira de Deus, para que a ira de Deus passasse de sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós e agora não está mais. Jesus ofereceu a sua vida no nosso lugar para que os nossos pecados fossem perdoados, redimidos. Os teus pecados já foram cobertos pelo sangue que Jesus derramou na cruz? Você já recebeu o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus? A morte de Jesus já te purificou e purificou a tua consciência dos teus pecados? A aplicação evangelística de praxe, que é praxe, de uma forma geral nas igrejas, é levar o pecador a aceitar a morte de Jesus pelos seus pecados. Essa é a aplicação evangelística que é feita. Que o pecador, que a pessoa deve aceitar a morte de Jesus pelos seus pecados. Mas essa aplicação evangelística é uma deturpação da morte de Jesus e do Evangelho. Porque a morte de Jesus não foi oferecida a nós para que nós aceitássemos ela ou não. Não foi a nós que Jesus apresentou a sua morte como sacrifício para que nós aceitássemos a sua morte ou não. Jesus apresentou a sua morte como sacrifício feito a Deus, a nosso favor. O sacrifício é a nosso favor, mas o sacrifício foi feito a Deus. Então, não somos nós que devemos aceitar ou não o sacrifício de Jesus a nosso favor. É Deus que deve fazer isso. Porque a quem eram oferecidos os sacrifícios do Antigo Testamento? Os sacrifícios não eram oferecidos à pessoa, eram oferecidos a Deus a favor da pessoa. É Deus que decide se o sacrifício de Jesus é digno e eficaz para nos redimir como seu povo e para perdoar os nossos pecados. É Deus que decide isso e não nós. Não somos nós que decidimos isso. Não cabe a você aceitar o sacrifício de Jesus a teu favor, porque Deus já aceitou o sacrifício de Jesus como digno para a remissão do seu povo e o perdão dos pecadores. Cabe a você sim crer na morte de Jesus, isso sim. Você não aceita a morte de Jesus a teu favor. Você crê na morte de Jesus como sendo suficiente para o perdão dos teus pecados. E eu não vou perguntar para você se você algum dia creu na morte de Jesus como sendo suficiente para o perdão dos seus pecados. Mas eu vou perguntar para você se hoje você crê na morte de Jesus como sendo suficiente para os seus pecados. Não se você creu no passado, mas se você creu hoje. Se você crê hoje. Porque as experiências do passado não nos dizem nada com relação ao presente. Porque alguém pode ter crido no passado e logo depois abandonar essa fé. Então a questão não é se nós cremos no passado, na morte de Jesus como sendo suficiente para o perdão dos nossos pecados. A questão é se nós cremos hoje na morte de Jesus como sendo suficiente para o perdão dos nossos pecados. Essa é a questão. Mas antes disso, talvez seja melhor perguntar se você se reconhece como pecador e se vê como necessitando de perdão. Porque de nada adianta oferecer uma solução para uma pessoa que não enxerga nenhum problema na vida dela. Né? Tu vai chegar com uma solução
ó, fulano, isso aqui vai resolver todos os seus problemas. A pessoa vai dizer, mas que problema? Não tem problema nenhum. Então, antes de perguntar se você hoje crê em Jesus, na morte de Jesus como sendo suficiente para o perdão dos seus pecados, é necessário perguntar se você se reconhece como pecador e como necessitado de perdão. Você reconhece que tem quebrado todos os mandamentos de Deus? E daí alguns de vocês podem pensar, não, mas eu não quebrei todos os mandamentos de Deus. Você quebrou sim, porque Deus fala isso lá, através de Moisés ao povo, dizendo que eles deveriam de cuidar para cumprir todas as coisas que estavam escritas no livro da lei. E se alguém descumprisse a menor daquelas coisas, estaria debaixo da maldição de Deus. Não debaixo de 10% da maldição de Deus. Digamos que a pessoa tivesse desobedecido 10% dos mandamentos de Deus, a gente pensaria que a pessoa estaria 10%, ou melhor, estaria debaixo de 10% da maldição de Deus. Mas não é isso que acontecia. A pessoa desobedecia 1% dos mandamentos de Deus e ela estava debaixo de 100% da maldição de Deus. Ela desobedecia 0,1% dos mandamentos de Deus e 100% da maldição de Deus estava sobre ela. E Tiago pega esse conceito e escreve na sua epístola dizendo que qualquer pessoa que pensa que consegue guardar a lei de Deus com perfeição em toda a sua integralidade e desobedece um só ponto da lei de Deus, torna-se culpado de todos os pontos. A desobediência de um pedacinho da lei de Deus é como se aquela pessoa tivesse desobedecido toda a lei de Deus. Então, cada um de nós é responsável por ter quebrado toda a lei de Deus. Porque cada um de nós cometeu algum pecado, por menor que esse pecado seja. Você reconhece que tem pecado contra Deus? Você reconhece que para todas as coisas erradas que você vê os outros fazendo, você é culpado de tantas outras coisas, talvez até mesmo coisas piores? Porque é aqui que se mostra a nossa hipocrisia, né? A gente gosta de ver as coisas erradas dos outros. A gente vê os outros fazendo as coisas erradas, a gente fica brabo, a gente fica irritado, e a gente briga, a gente discute, mas a gente não percebe que a gente faz, para todas as coisas erradas que a gente vê as outras pessoas fazendo, nós fazemos muitas outras coisas erradas, talvez até piores do que aquelas coisas que a gente tanto fica brabo. Você reconhece que as suas intenções, a tua vontade, a tua imaginação e os teus pensamentos estão contaminados pelo pecado? Se você não reconhece essas coisas, se você não se reconhece como pecador, então você não precisa de Jesus. Porque Jesus não veio para aqueles que se auto-enganam pensando que estão bem. Jesus não veio para aqueles que vivem em negação. Da mesma forma que um médico não consegue tratar uma pessoa que não reconhece a sua própria doença, Jesus não pode fazer nada por alguém que não se reconhece pecador. Está lá um médico dizendo para a pessoa que a doença que ela tem é grave, que ela precisa fazer o tratamento de forma correta, que ela precisa tomar o remédio de forma correta, que ela precisa se cuidar, que ela precisa fazer a cirurgia, porque senão ela vai morrer, mas a pessoa está em negação, ela diz que ela não está doente. O que o médico pode fazer? Vai obrigar ela a tomar o remédio? Vai obrigar ela a fazer o tratamento? Vai obrigar ela a fazer a cirurgia? Não.
O médico não pode fazer nada. Assim também Jesus não faz nada por aqueles que não se reconhecem pecadores. Jesus disse, não são os sãos, não são aqueles que estão bem de saúde que precisam de médico, são os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento. E a gente deve entender que justos ali é como se Jesus tivesse, eu não vim chamar justos, entre aspas, ao arrependimento, porque não existe justo nenhum. Todos são pecadores. Eu não vim chamar, é como se Jesus estivesse dizendo, eu não vim chamar aqueles que se acham justos, ainda que justos não sejam. Eu vim chamar só aqueles que se reconhecem como pecadores. Mas se qualquer um de nós se nós não nos reconhecermos como pecadores, então a gente não precisa de Jesus. Então nós não precisamos de nada disso. Mas se você se reconhece como pecador, só existe uma esperança. Não todas as religiões do mundo, porque como a gente disse no início, todas as religiões, tudo que as demais religiões do mundo oferecem, depende do desempenho da pessoa. E você já se reconheceu agora como pecador. Você já se reconheceu como alguém que não consegue fazer bem nenhum diante de Deus. Então, se você se reconhece como pecador, só existe uma esperança: receber de Deus o perdão dos pecados por meio da fé no Jesus que morreu debaixo da ira de Deus a favor dos pecadores, a favor dos pecadores. Então, creia em Jesus e na sua morte, confessando a Ele os teus pecados. Creia em Jesus e na sua morte e certifique-se que a sua fé em Jesus é verdadeira. Porque somente uma fé verdadeira é que recebe o perdão dos pecados. Não uma fé falsa, só uma fé verdadeira. Não uma fé morta, conforme Tiago escreve, mas uma fé viva. Creia em Jesus na sua morte e certifique-se que a sua fé em Jesus é verdadeira para receber o perdão dos seus pecados. Mas como você pode ter a certeza de que a tua fé em Jesus é verdadeira? Pela tua obediência a Jesus. A gente pode voltar um pouquinho ali no verso 20. Verso 20 está escrito: este é o sangue da aliança que Deus vos tem mandado. Ou ainda, este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Também pode ser traduzido dessa forma. Essa fraseologia aqui lembra aquilo que Pedro escreveu na sua carta. Na sua primeira carta. Pedro escreveu o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, tá? É 1 Pedro 1, versículos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que são várias regiões ali daquela área, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqueles a quem Deus elegeu foram eleitos para serem aspergidos pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova aliança derramado por Jesus. Quando Pedro escreve ali, eleitos para a aspersão do sangue, Pedro está nos remetendo à aliança. Pedro está nos remetendo lá a Êxodo 24, quando Moisés aspergiu o povo com o sangue. Nós somos eleitos para a aspersão do sangue de Jesus, para sermos aspergidos com o sangue de Jesus, da mesma forma que o povo lá em Israel foi aspergido com o sangue daqueles sacrifícios. E tendo sido aspergidos pelo sangue de Jesus, aqueles que Deus elegeu foram eleitos para obedecerem o sangue derramado por Jesus.
É isso que Pedro escreve. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue. Nós somos eleitos para obedecermos o sangue e para sermos aspergidos pelo sangue. O que significa obedecer o sangue derramado por Jesus? Obedecer o sangue de Jesus significa viver uma vida em obediência a Jesus, uma vida em que você se nega a pecar contra Deus. Porque como você poderia afirmar ter sido perdoado dos pecados pelo sangue de Jesus, para logo em seguida você pecar novamente? Não é uma contradição? Não é uma contradição você dizer, eu fui perdoado dos meus pecados, então agora eu vou pecar de novo. Não faz sentido. Se eu fui perdoado dos meus pecados com o preço da vida de Jesus, então eu não posso mais pecar. Tendo crido em Jesus e recebido por essa fé o perdão dos pecados que Ele comprou com seu sangue, você deve se esforçar para obedecer a Jesus em todas as áreas da tua vida. É assim que você vai ter certeza de que a tua fé em Jesus é verdadeira. Porque quem crê, obedece. Quem não crê, não obedece. Mas e se eu pecar? Você pode estar pensando, bom, se você pecar, confesse o seu pecado a Jesus confiando no perdão de Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Você deve viver em obediência a esse sangue, o sangue com o qual você foi aspergido, o sangue com o qual você foi perdoado dos seus pecados. Você deve viver em obediência a esse sangue, vivendo uma vida de santificação na presença de Deus. Mas se você pecar, temos um advogado diante do Pai, escreveu João, ou junto ao Pai. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Obedeça a Jesus. Mas não se deixe enganar, pensando que foi a tua obediência que conquistou para você o perdão dos teus pecados. Porque aqui é que muitas vezes acontece o erro. Aqui é o erro, por exemplo, do catolicismo romano. O catolicismo romano atribui o perdão dos pecados à obediência do fiel. Ela é salva porque ela obedece. E a gente nunca pode confundir a causa com a consequência. Por exemplo, sempre tem galo por aqui. Às vezes ele está desregulado, às vezes ele canta meia-noite, né? Mas às vezes ele canta no horário certo, um pouquinho antes do sol nascer. Mas eu não posso confundir, pensar que o sol só nasceu porque o galo cantou. É exatamente o contrário. O galo canta porque o sol vai nascer. Quem determina o canto do galo é o nascimento do sol. Não é o galo que determina o nascimento do sol. É o nascimento do sol que determina o canto do galo. Então a gente não pode confundir causa com consequência. A consequência da salvação, a consequência de uma fé verdadeira é a obediência a Deus. Essa é a consequência. A causa da minha salvação não é a minha obediência. A causa da minha salvação é a morte de Jesus. Essa é a causa. Como consequência de ter sido salvo, como consequência de uma fé verdadeira em Jesus, que conquista o perdão dos pecados, aí sim eu vivo em obediência. Então,
Obedeça a Jesus, mas não se deixe enganar pensando que foi a tua obediência que conquistou para você o perdão dos pecados. A tua obediência jamais seria suficiente para conquistar para você o perdão dos pecados, porque você é pecador. A tua obediência, ainda que você consiga obedecer, a tua obediência sempre vai estar contaminada com o pecado. A tua única esperança de perdão dos pecados é Jesus e a sua morte. Na Idade Média, havia uma ideia deturpada acerca da morte de Jesus. Na Idade Média, se cria que a morte de Jesus tinha sido oferecida como um sacrifício, não a Deus, mas um sacrifício ao diabo. E a gente pode pensar, nossa, mas como é que eles conseguem ter uma ideia assim tão deturpada? Na verdade, não é difícil ter uma ideia deturpada dessa forma. Por exemplo, todos conhecem o Rodolfo, né? Aquele roqueiro que se converteu a Jesus. E realmente eu creio na conversão dele. Mas tem uma música que ele canta. Na introdução da música, eu não me lembro de qual CD, é um CD já antigo agora, em que ele está fazendo uma oração a Deus, e de repente ele deixa de falar a Deus, e ele começa a falar ao diabo, ou melhor, ele continua falando a Deus, mas pedindo que Deus tire das mãos do diabo todo o escrito de dívida que pesa contra nós, contra o povo de Deus. Não é o diabo que segura o escrito de dívida que era contra nós. Quem segura o escrito de dívida que era contra nós é Deus. Porque não foi o diabo que foi ofendido com os nossos pecados. Pelo contrário, o diabo ficou feliz com os nossos pecados. Quem ficou ofendido com os nossos pecados foi Deus. Então é Deus que segura o escrito de dívida que era contra nós. Então quando ele faz essa pequena oração, pedindo que Deus retire das mãos do diabo o escrito de dívida que era contra nós, embora ele não tenha percebido, mas essa pequena oração demonstra a ideia de que a morte de Jesus foi oferecida como sacrifício não a Deus, e sim ao diabo. Porque quem detém, segundo essa oração, quem detém o escrito de dívida não era Deus, e sim o diabo. Então não é tão difícil a gente cair no erro de atribuir a morte de Jesus como sacrifício ao diabo. Então, era isso exatamente que acontecia na Idade Média. As pessoas viam a morte de Jesus como um sacrifício oferecido não a Deus, e sim ao diabo. Anselmo da Cantuária, provavelmente vocês nunca ouviram falar. Ele é conhecido na Igreja Católica como Santo Anselmo. Tá? Anselmo da Cantuária, ele viveu entre os anos, ele nasceu em 1033, quase 1000 anos que esse cara, quase aniversário de 1000 anos dele. Né? Nós estamos em 2020. Em 2033 vai fazer exatamente 1000 anos que Anselmo da Cantuária nasceu. Ele nasceu em 1033 e morreu em 1109. Esse Anselmo da Cantuária, ele foi um teólogo medieval, teólogo da Idade Média. E ele foi usado por Deus para, mesmo antes de Lutero, antes de Martinho Lutero, antes de João Calvino, para reestabelecer uma das verdades mais fundamentais do Evangelho. Foi ele que trocou essa ideia. Ele disse, não, o sacrifício de Jesus não foi oferecido ao diabo, o sacrifício de Jesus foi oferecido a Deus. E era assim que Anselmo confirmava a fé e consolava aqueles que estavam à beira da morte. As pessoas estavam à beira da morte e elas chamavam o bispo da Cantuária, o Anselmo, para consolá-las no seu leito de morte. Ele perguntava ao moribundo, crês tu que Cristo morreu por ti? E a pessoa respondia, creio. Ele perguntava novamente, dai graças a ele por sua paixão e morte?
A pessoa respondia: dou-lhe graças. Ele perguntava de novo: crês tu que não pode ser salvo a não ser pela morte de Cristo? E a pessoa respondia: creio. E então ele se dirigia ao moribundo, dizendo: vem então, enquanto a vida permanece em ti, põe a tua confiança inteiramente na morte de Cristo. Não ponhas a tua confiança em nada mais. Confia totalmente na morte dele. Só isso cobre completamente os teus pecados. E se o Senhor teu Deus te julgar, dize ao Senhor Deus: Senhor, entre o teu julgamento e a minha pessoa, eu apresento a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma outra coisa pode contender contigo. E se Deus disser que tu és um pecador, dize tu: Senhor, eu interponho a morte de nosso Senhor Jesus Cristo entre os meus pecados e ti. E se Deus disser que tens merecido a condenação, dize a ele: Senhor, eu coloquei a morte de nosso Senhor Jesus Cristo entre ti e os meus deméritos, e os méritos de Cristo eu ofereço em lugar daqueles que eu deveria de ter e não tenho. E se Deus disser que ele está irado contigo, dize: eu oponho a morte de nosso Senhor Jesus Cristo entre mim e a tua ira. Eu coloco a morte do nosso Senhor Jesus Cristo entre mim e ti. É essa confiança que nós devemos de ter na morte de Jesus. É a confiança que Anselmo demonstra através dessas palavras que ele usava para confortar, consolar e confirmar a fé daqueles que estavam morrendo. Nada além de Jesus e da sua morte pode te dar a garantia do perdão e purificação dos pecados. A tua obediência a Jesus somente demonstra que a tua fé é verdadeira, sendo um dos frutos da salvação que você recebeu. Mas a tua esperança e garantia do perdão dos pecados só existe em Jesus por causa da morte de Jesus. Porque Jesus morreu debaixo da ira de Deus a favor de pecadores como nós, de pecadores como você e eu. E é por isso mesmo que nós devemos resistir à tentação de abandonarmos a fé em face de todas as dificuldades e sofrimentos que nós enfrentamos nessa vida. Porque essa era a tentação aqui que esses hebreus estavam sofrendo. E essa tentação que em algum momento vai vir sobre nós, de nós abandonarmos a Jesus por causa dos sofrimentos. Existe uma falsificação do Evangelho que não reconhece a realidade e a existência do sofrimento. Mas não reconhecer a realidade e a existência do sofrimento é o equivalente a pensar que se eu fechar os meus olhos, o mundo ao meu redor deixa de existir. Que é com as crianças pequenas pensam dessa forma. Elas querem se esconder, o que elas fazem? Elas fecham os olhos, porque na imaginação delas, elas pensam que se elas não conseguem ver, se elas não conseguem te ver, fechando os teus olhos, isso significa que tu também não consegue ver ela. Nós como adultos pensamos: mas como é que uma criança consegue pensar assim? Bom, nós, em algum momento da nossa vida, nós pensamos assim, e negar a existência do sofrimento é pensar dessa forma. Dizer que o sofrimento não existe é querer fechar os olhos e pensar que simplesmente por eu ter fechado os olhos, o mundo ao meu redor deixou de existir. O sofrimento existe, o sofrimento é real e o sofrimento dói, o sofrimento machuca, o sofrimento rouba a alegria, o sofrimento sequestra a esperança, o sofrimento nos desanima. Mas o sofrimento não é estranho a Jesus e Jesus não é estranho ao sofrimento, porque a morte que ele morreu por nós foi sofrida, tanto do ponto de vista físico, pendurado na cruz, como também do ponto de vista espiritual, debaixo da ira de Deus, debaixo da maldição de Deus. Mas Jesus venceu o sofrimento e a vitória que Jesus teve sobre o sofrimento é a nossa vitória também.
Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias, pois a nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno, pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Porque as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Isso é 2 Coríntios 4. Não existem atos proféticos nem decretos apostólicos para vencermos o sofrimento. Apenas a fé em Jesus e a esperança de que o sofrimento vai ter o seu fim. É só isso que consegue vencer o sofrimento. Se esses judeus cristãos perderiam o perdão dos pecados e a salvação se eles abandonassem a Jesus para voltar ao judaísmo, o que vai acontecer com você se você abandonar Jesus por causa dos sofrimentos que você tem? Se eles perderiam o perdão dos pecados, a salvação, se eles voltassem para a religião que o próprio Deus estabeleceu no Antigo Testamento, tudo porque eles não estavam aguentando o sofrimento, o que vai acontecer com você se você abandonar Jesus? Aguente firme no meio do sofrimento. Mesmo que você se machuque, mesmo que você se magoe, porque para quem mais você poderia ir se só Jesus tem as palavras da vida eterna? Lembrando aquilo que Pedro disse lá em João capítulo 6. Ninguém mais pode assegurar para você o perdão dos pecados. Ninguém pode te dar essa garantia. Só Jesus pode te dar essa garantia. Então creia em Jesus e fique firme nessa fé, obedecendo a Jesus de todo o coração, obedecendo a Jesus mesmo em meio ao sofrimento. Então você terá certeza de ter sido perdoado e salvo por Jesus. E tenha esperança de que todo sofrimento, não importa qual seja ele, terá o seu fim. Ainda que seja quando Jesus voltar, mas ele terá o seu fim. Amém.